capítulo 20, o capítulo designado para essa noite. Vamos fazer a leitura do capítulo 20. É um capítulo divisor de águas, é um capítulo de admoestação, mas também de despertamento e de orientação. Nós já sabemos que estamos na glória. Todos os crentes nessa noite elevem seus pensamentos, seus corações para a glória. Então faça de conta que você não está mais aqui. Nessa noite, no capítulo 20, assim como no capítulo 17, 18, 19, 20, nós já vínhamos meditando, nós estamos lá em cima na glória. Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 20. É um capítulo curto, podemos fazer menção dele todo. E diz assim o texto: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selo, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito
capítulo 20, irmãos, ele é o prenúncio do milênio. Nós vimos no capítulo 17 sobre a queda de Babilônia, né? Vimos no capítulo 18 as lamentações sobre a terra, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. O capítulo 19 nós vimos que a Babilônia, que representa, conforme o pastor João falou muito bem, a cultura e a economia mundial, né? Todas as economias, essa dominação do poder econômico sobre os mais simples e os mais pobres, e a outra parte da grande Babilônia, que representa todas as religiões, principalmente a religião que destrói as verdadeiras igrejas evangélicas e o povo de Deus. Então nós vimos no final do capítulo 19, quando o nosso pastor falou, né, o capítulo 19, nós vimos no versículo 20, que o falso profeta e a besta, né, lá no versículo 20, eles foram presos, né, e eles foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E o capítulo 20 começa dizendo que o diabo, né, o versículo 1 diz, né, e vi descendo do céu um anjo. Imagine o poder e a grandeza deste anjo, que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. E diz o texto que ele agarrou o dragão, que é a velha cobra, que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O diabo será preso por 1000 anos. Então veja que a besta e o falso profeta, eles foram lançados direto, né, no fogo ardente, lago de fogo ardente. Aqueles que estavam com o falso profeta, com a besta e com o diabo, no versículo 21, fala que eles foram mortos com a espada que saía da boca, né, do que estava sentado sobre o cavalo, que era Jesus de Nazaré, e todas as aves se fartaram da carne dos inimigos de Deus. Todas as pessoas que nesse período final da grande tribulação se opunham e se opõem a Deus. E aí o capítulo 20 começa dizendo que o diabo será preso por 1000 anos. E por que ele será preso por 1000 anos? Porque na terra se iniciará um período que não foi, digamos assim, possível na época do Jardim do Éden. Porque quando o Jardim do Éden foi planejado e o homem foi colocado lá, foi criado e colocado no Jardim do Éden, era para que a humanidade vivesse uma vida feliz, fartura. Até o capítulo 11 de Gênesis, a gente vê que a terra por si só, ela é perfeita, ela tinha um bom e um melhor, mas os homens se corromperam. E agora, com esse final da grande tribulação, é feita uma limpeza na terra. E aqui, quando o diabo ele é preso, ele é amarrado, ele é lançado em cadeia por 1000 anos, então a terra vai cessar as guerras, vai cessar os problemas, vai cessar as enfermidades, vai cessar as injustiças. Por quê? Porque Jesus vai reinar aqui. Hoje quem reina, num certo sentido, nesse sistema, né, nessa Babilônia que é o mundo que nós vivemos, quem reina, teoricamente, é o diabo. Quem reina é a maldade, a violência, a injustiça, as doenças que atacam o corpo humano, as coisas erradas que a gente vê e pouco pode fazer. Tá? Então, no período agora que o diabo vai ser preso e amarrado,
E diz que ele foi, o anjo jogou o diabo no abismo, ele estava amarrado, trancou e selou a porta. Para quê? Para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Então, nesse período, o diabo vai estar totalmente anulado. Não vai ter diabo, não vai ter demônio, agora só vai ter Jesus e as pessoas que entraram no milênio, e também as pessoas que vão nascer durante o milênio. Então, durante esses 1000 anos, as pessoas poderão viver até 1000 anos. Quem morrer com 50 anos, com 70 anos, é como se um bebê estivesse morrendo. Imagina uma mulher que tem um neném, ele nasce com alguma enfermidade e daí a pouco ele vem a óbito. Dá um neném, uma criança. Então, nesse período aqui do milênio, quem morrer com 50, 70, 80 anos vai estar morrendo um menino. Diferente de hoje, que quando você morre com 80, 90 anos, igual o meu cunhado que passou para a eternidade domingo de manhã, eu cheguei ontem de viagem do Rio de Janeiro, tá? Ele morreu e ia fazer 78 ou 79 anos. Mas já viveu, criou 8 filhos, tem netos, bisnetos, viveu muito tempo, viveu uma vida farta. Mas na época do milênio, não. Para viver uma vida farta, você tem que viver 500, 600, 700 anos. Não nós, né? Porque nós estaremos onde mesmo? Onde nós estamos? Aleluia! Na eternidade. Nós estamos lá em cima, nós já fomos arrebatados. Isso aqui é para quem ficou aqui embaixo. Você e eu, nós não ficamos. Nós só estamos aprendendo que é para nós tomarmos cuidado com a nossa salvação. E de repente fala, mas se a gente já está lá, então para que a gente está estudando? É para a gente entender que a gente não pode ficar aqui. Tá? E aí o versículo 4 diz que, versículo 3, terminando, ele fala: depois desses 1000 anos, tá? É preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Tá? Então, depois de 1000 anos, ele vai ter ainda um tempinho. Versículo 4: em seguida, essa é a visão que João estava tendo lá na eternidade e está passando para nós. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam assentados neles receberam o poder de julgar. Então, esses aqui são os apóstolos que vão julgar as 12 tribos de Israel. Então, eles serão, o texto aqui está fazendo menção aos apóstolos. Aí alguém pode falar, mas Judas não se suicidou, então não são mais 12. Mas se você ler o finalzinho do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, foi feita uma eleição lá e depois foi escolhido o 12º apóstolo para substituir Judas Iscariotes. Então, esses 12 apóstolos, nesse período aqui, eles vão sentar em tronos para julgar. E você já vai ver o que você vai fazer daqui a pouco. E os que estavam assentados neles, versículo 4, se você puder acompanhar aí, eu quero ver se nós cumprimos os 15 versículos de uma maneira bem didática e bem clara. E os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Aqui se refere aos mártires da grande tribulação, aos homens e mulheres que não, o texto vai falar, que não aceitaram o sinal da besta. Vejam a continuação do versículo. Elas, né, essas almas, essas pessoas, não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Então elas não foram marcadas com o número 666. Elas não se dobraram à besta nem ao falso profeta. Essas pessoas, continuação do versículo 4, se você puder manter a Bíblia aberta ou o olho no telão, essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, quem vai reinar com Cristo, quem vai entrar
no milênio com Cristo são somente aqueles que não se dobraram ao falso profeta ou à besta. Porque no versículo 21 do capítulo 19 diz: aí os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Então todos que se rebelaram contra Deus e tomaram partido do falso profeta, do anticristo, eles morreram. A besta e o falso profeta foram lançados lá no fogo, em enxofre, e esses foram mortos. Eles só vão aparecer no juízo final. Aí o versículo 4 diz: nem tinham recebido sinal, e essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que foram fiéis a Deus durante o período da grande tribulação. Nunca é demais lembrar e relembrar e revisar que no período da grande tribulação, irmãos, só para aqueles que ficarem aqui, nós não vamos ficar, mas quem estiver aqui no período da grande tribulação, se você não tiver o número 666 marcado na mão ou marcado na testa, você não vai comprar, você não vai vender, você não vai poder fazer nada, você não vai ter emprego, você vai ser uma pessoa perseguida na sociedade. As pessoas vão olhar, vão ver que você não tem, você não, né? Nós não, mas quem estiver aqui vai ver que a pessoa não tem o número 666 nem na testa nem na mão. Essa pessoa vai ser perseguida e muitas serão mortas. Elas terão que viver o tempo inteiro se escondendo, fugindo. Por exemplo, onde está assim um culto na igreja, a polícia vai entrar, vai prender todo mundo, vai botar arma e vai falar: você nega? Não, pá, morre. Você nega? Não, pá. E isso, outros vão ser levados para a tortura. Então, assim, o período da grande tribulação é um momento na história da humanidade, é um momento indescritível de dores, de sofrimento para homens, mulheres, filhos, para crianças, adultos. Vai ser esse período da grande tribulação, irmãos. Vocês não têm, nós não temos palavras no vocabulário para descrever, porque vai ser de muito momento. Mas aqui no milênio não. Veja que no versículo 5: os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Então, os outros mortos aqui não são os mortos da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo já foi arrebatada, já está lá em cima. Os que morreram em Cristo. Então, esses aqui que não participaram dessa ressurreição são possivelmente os salvos do Antigo Testamento. Daí as pessoas que morreram também durante o milênio. Então, está vivendo o milênio, morreu. Aí não vai ressuscitar de imediato, vai esperar terminar os 1000 anos. Tá? Essa é a primeira ressurreição. Aí o versículo 6 diz assim: felizes e abençoadas são as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. O que é essa segunda morte? É o julgamento do tribunal de Cristo, que a gente vai ver lá na frente. Essas pessoas que vão ressuscitar para o juízo final, elas teoricamente, elas vão ressuscitar para um julgamento que já está praticamente definido. Elas vão ter direito ao ano da defesa, mas a sentença delas praticamente já está dada. Elas não aceitaram a Jesus, elas não creram na palavra de Deus, elas não andaram segundo o Evangelho de Cristo, elas não aceitaram os ensinamentos da palavra de Deus. Então, essa pessoa, quando ressuscitar para o juízo final, ele está chamando aqui da segunda morte, é porque já vai ressuscitar para ser julgado e ser condenado eternamente. Amém, irmãos? Está muito complicado? Não? Versículo 6, acompanha aí. O final do versículo: pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Aqui já
especificamente também da igreja. A igreja que somos nós, que fomos arrebatados e que estamos no céu, e os mortos que ressuscitaram com Cristo. E aí diz o que aqui? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então nós, crentes que fomos arrebatados, já estamos na glória, nós vamos voltar com Cristo, tá? Para toda essa guerra contra a besta, contra o anticristo, e vamos voltar para reinar com Cristo esses 1000 anos. Só que nós vamos voltar com corpos glorificados, incorruptíveis. Nós já vamos lá no céu galardoados, cada um já vai ter as suas insígnias, cada um já vai ter suas coroas. Você vai voltar muito bonitão de lá de cima, muito lindo. E aí o que é que nós seremos aqui durante 1000 anos? Nós seremos nesses 1000 anos o que os anjos são hoje, só que num nível muito mais elevado, muito mais elevado. Mas para nós hoje, anjo é um negócio fabuloso. Quem já viu anjo, ou quem sonha com anjo, ou quando a gente lê Isaías capítulo 6, ou quando a gente vê os anjos do Antigo Testamento aparecendo, é um negócio lindo, fantástico. Nós, nesse período dos 1000 anos, vamos reinar com Cristo de maneira muito mais gloriosa. Imagine um monte de rei, um monte de sacerdote. Você, Léo, vai ser sacerdote, você sabia disso? O pastor João vai ser sacerdote, a Bianca vai ser sacerdotisa, o Samuel vai ser sacerdote. Todos nós, cada um de nós aqui, nesse milênio, nós seremos sacerdotes. E o que mais? Nós vamos ser sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com Ele durante 1000 anos. Você vai ser príncipe, você vai ser princesa, você vai ser rei, você vai ser rainha. Além de você ser sacerdote, você vai ser rei e rainha. Se você nunca pensou nisso, eu estou te dando uma boa notícia, um bom motivo para você dar glória a Deus nessa noite. Você vai ser rei, você vai ser rainha, você está predestinado a reinar com Deus e com Cristo durante 1000 anos. Evidentemente, depois dos 1000 anos, vai ter muito mais. Depois dos 1000 anos, nós vamos ter a eternidade para reinar. E tem mais uma coisa: é bom você começar a trabalhar. Lembra dos galardões? Lembra lá da obra de palha, da obra de capim, da obra de ouro, da obra de pedras preciosas? A obra vai passar pelo fogo. Então isso daqui é para quem trabalha. Você precisa começar a fazer alguma coisa para Jesus. Você precisa começar a aparecer aos olhos de Deus. Às vezes nós temos, ser humano tem a mania de querer aparecer aos olhos dos homens. Mas quem tem que te ver, quem tem que ver a tua obra, quem tem que ver o que você está fazendo é Ele. Porque Ele naquele dia vai olhar o teu coração e vai jogar a sua obra no fogo. Se a tua obra queimar, você continua salvo, mas você não vai receber galardão. Então, dizem os teólogos que naquele dia haverá muitas surpresas. Não haverá vergonha, mas haverá surpresas. De repente vocês podem ver um pregador, um ensinador, um professor de escola dominical. Vocês podem achar que ele, esse aí vai ter um monte de estrelas no peito, vai ter um monte de galardões, e de repente aquele irmãozinho mais simples da igreja, que está lá no cantinho, ninguém vê, ninguém olha, e a pessoa até se sente meio largada, chega lá e ele recebe 10 coroas e o pregador renomado não recebe nada. Isso vai acontecer, irmão. Isso vai acontecer. Então não pensa você que quem aparece mais aqui embaixo, lá naquele dia vai aparecer, não. Pode ser que não seja desse jeito.
Amém, irmãos? Então, o que você fizer, a gente vai ver alguns versículos adiante, aqui vai falar muito de obra, de trabalho. E as pessoas, nós cristãos, principalmente quando a gente é novo convertido, a gente vem lá com um mundão, vem cheio de tranqueiras, fez um monte de coisa errada, viveu uma vida muito atrapalhada, e a gente chega na igreja, a gente já está tão feliz de estar na igreja, de ter Jesus, de saber que o nome está escrito no livro da vida, e aí você fica assim, não, só de eu entrar lá já está bom. No começo, você novo convertido, é normal isso. Então, só de eu entrar lá no céu, irmão, já está bom demais. Só que lá no céu, depois que você começa a frequentar a escola dominical, começa a ler a Bíblia, começa a estudar, você vê que lá vai ser eternidade. Lá não vai ter mais fim. Então, o que você fizer aqui ou não fizer aqui, você vai perder eternamente. Então você vai ver um monte de gente com coroa, com insígnia, com diploma, com reinando, e gente lá grande, lá em cima no céu, e você vai ficar olhando, né? Não vai ter vergonha. Eu não creio que ninguém vai ficar com vergonha, ninguém vai ficar com inveja, não vai ter isso lá. Mas que você vai olhar, poxa, Léo, eu conheci lá embaixo, rapaz, você era professor de história, agora você está grande aqui, hein, rapaz? Aí ele vai falar, rapaz, vai lá, faz não sei o que para mim, pega não sei o que e tal, vai buscar não sei o que lá na outra galáxia. E aí eu falo, poxa, Léo, mas ele lá vai estar grande, vai estar poderoso, ele vai estar no comando. Então, nós temos que trabalhar aqui, porque lá vai ter trabalho também, mas lá tem hierarquia. Então, em que nível você quer chegar? Quando alguém entra para o serviço militar, seja exército, marinha ou aeronáutica, a pessoa começa a estudar e tem uns que vão longe. Eu conheço pessoas que morreu cabo, entrou soldado, fez uma provinha, passou para cabo e ficou em cabo e acabou. E tem outros que vai primeiro tenente, vai a coronel, tenente coronel e vai subindo. Lá no céu também tem hierarquia. Então nós temos que trabalhar aqui para a gente poder crescer aos olhos de Deus e lá nós sermos exaltados por Ele. Amém? E aí o versículo 7 diz que depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar. Veja que o papel do diabo é só esse: enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Então, o que significa Gog e Magog na Bíblia? São todas as nações que vão se rebelar contra Jesus. Jesus vai estar reinando aqui 1000 anos, lá em Jerusalém. Todas as ordens saem de Jerusalém. Quem compra, quem vende, tudo que acontecer no mundo vai estar, o centro vai estar em Jerusalém. Tá? Todo mundo vai ter que obedecer e aceitar o governo de Jesus. Mas, veja, mesmo nesse milênio, um mundo perfeito, um mundo de paz, ainda haverá seres humanos, veja, sem a besta, sem falso profeta, sem o diabo que vai enganar, sem tentação, sem nada. E mesmo assim, haverão pessoas que vão se rebelar contra Jesus, não vão aceitar o governo de Jesus, porque hoje a desculpa é: não, a carne é fraca, o diabo tenta, os demônios não me deixam em paz, eu ouço vozes na hora de dormir, e eu sinto uma perturbação, e eu sinto uma vibração estranha na minha casa. E hoje você vai dando um monte de desculpas, ou para não vir à igreja, ou para não ser crente, ou para não ser fiel, ou para não dizimar, ou para não ouvir a palavra. Você vai dando um monte de desculpas e vai jogando a culpa em alguém. Geralmente
falsos profetas já estão lá no lado de fogo e enxofre. O diabo vai dar preso. Com certeza, com o diabo, os demônios também vão desaparecer. Então não vai ter ninguém jogar fora. Mas mesmo assim, muita gente vai se rebelar. É o que diz o versículo 7. Depois o diabo vai ser solto e sairá para enganar as nações. E vejam o versículo 8: Satanás nos ajuntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Veja que o diabo já foi derrotado uma vez, já foi preso, já teve a cabeça esmagada na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré, e ele aqui depois do milênio ainda vai achar que tem algum poder para lutar contra Deus, para lutar contra Jesus. E ele vai enganar, porque ele se auto-engana e vai enganar as pessoas. Então ele vai juntar um monte de nações, tá, para lutar contra Jesus. Versículo 9: Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Ele está fazendo referência a Jerusalém, a capital do mundo na época do governo de Cristo. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. De novo, né? Lá no final do capítulo 19, ele acabou com a raça do mundo. Agora de novo, aí ele vai achar que de lutar, e o fogo vai descer do céu e vai destruir. Versículo 10: Aí o diabo, que os havia enganado, aí sim, agora é a vez dele, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Que aqui vai acabar o reinado do diabo. Agora, depois desses 1000 anos, já era. Onde um monstro e um falso profeta, versículo 10, já haviam sido lançados, e ele vai fazer companhia para eles, e lá eles serão atormentados para todo sempre. E aqui usa uma linguagem humana, mas obviamente que na eternidade não tem dia e noite, mas ele usa aqui: serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Hoje o diabo tenta ir lá no inferno. Quem vai para lá? As pessoas que morrem sem aceitar Jesus, morrem sem salvação, e hoje vão para o inferno, tá? Elas são atormentadas pelos demônios, pelo diabo, elas sofrem muitas coisas lá. Elas já estão condenadas e já estão sofrendo. Lembra da parábola de Lázaro? É uma parábola, segundo os historiadores, uma parábola verídica, uma história que de fato ocorreu. O rico e Lázaro, né, que morre Lázaro e é levado para o seio de Abraão. Morre o rico e a Bíblia diz que ele foi enterrado. Veja que o texto, né, usa uma linguagem bonita. Lázaro foi levado para o seio de Abraão e o rico foi enterrado. E aí lá ele está em tormento, está sofrendo, e ele olha para o outro lado. Naquela época ainda dava para olhar para o outro lado. Havia uma separação dos dois mundos, dos mortos salvos e dos mortos perdidos. E aí ele fala, tem uma conversa com Abraão e pede a Abraão, pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo e molhar a minha língua, que aqui é um lugar terrível. E aí tem todo aquele diabo. Então nesse contexto aí, o diabo ele tenta, ele maltrata, ele inverna a casa dele. Mas aqui não. Aqui a besta, o falso profeta e o diabo, juntamente com todos os perdidos, eles serão todos atormentados no mesmo jeito. Vai ser um negócio horroroso. Então veja que o versículo 10 termina dizendo que ele se junta a besta e o falso profeta, e lá serão atormentados para todo sempre. É um local de sofrimento eterno. E o que significa eterno? Não tem fim, é para sempre. Por isso que algumas pessoas criam algumas religiões, como por exemplo o senhor Allan Kardec e companhia, que é para tentar amenizar o impacto
Não tem essa de voltar. Esse homem da parábola do rico e Lázaro, ele queria, voltar para falar com os irmãos, queria que alguém fosse lá, mas ele, Abraão falou: não, todos têm a mesma chance. Quem tiver que aceitar, aceita. Ouve os profetas, ouve a lei, ouve Moisés. Quem não aceitar, não tem mais. E aí entra no versículo 11, o julgamento final. O diabo já acabou, já foi derrotado, as nações, os que se rebelaram, já foram destruídos, tá? E agora vem o julgamento final. E diz o versículo 11: então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Hoje Jesus é advogado, mas aqui ele vai se assentar como juiz. E veja o versículo: a terra, olha que coisa tremenda, irmãos, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Então provavelmente houve uma mudança em toda a galáxia, houve uma limpeza cósmica no ar, na terra e dos planetas. Então, quando diz que a terra e o céu fugiram, é que agora só vai ter a eternidade. É um novo mundo. Veja o versículo 12: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Isso aqui é um julgamento. Estava tudo lá diante do trono esperando. E foram abertos o quê? Livros. E também foi aberto outro livro, o livro da vida. O livro da vida. Os outros livros, o que está escrito? Toda a história da humanidade. A história de cada homem, de cada mulher, de cada criança, está escrito nesses outros livros. O problema é, o nome está no livro da vida, porque vai ter um julgamento. Então tudo vai ser trazido à tona. Então as pessoas ímpias, as pessoas que não aceitaram a Deus, desde Adão e Eva, que não reconheceram o Deus Criador dos céus e da terra como o Senhor das suas vidas, essas pessoas vão ressuscitar aqui, no dia do juízo final. Então homens, mulheres, crianças, reis, pobres, ricos, humildes, importantes, todos vão comparecer aqui. Pode ser empresário, pode ser milionário, bilionário, pode ser aquele que morou num barraquinho, numa favela mais pobre lá da Índia. Vai todo mundo, está todo mundo ali, vai estar todo mundo no mesmo patamar para esse julgamento dos ímpios, tá? E veja que foi aberto outro livro, o livro da vida. E o que diz o texto, versículo 12? Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Versículo 12, na linguagem tradicional, diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja que é importante as obras. Tem muita gente que tem só obras, mas não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho, não quer saber da Bíblia. Isso tudo vai ser pesado nesse dia. Tudo que a pessoa faz aqui. Mateus 25, se ele ia me ajudar, Mateus 25 fala sobre isso. Que são essas obras? Mateus 25. As obras não são os prédios que as pessoas constroem, não são os castelos, não são as casas de recuperação com fins escusos. Não. As obras estão aqui no capítulo 25, a partir do versículo 21. Ele fala
fala, né? Versículo 33, porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei, versículo 34, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35, as obras, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e você me vestiu, adoeci e você me visitou, eu estava na cadeia e você foi me ver. As obras. Versículo 37, os justos vão responder, né? Porque justo é simples: Senhor, quando é que nós te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? 38, quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E vai responder o rei Jesus: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me reuniste, estava nu e não me vestiste, estava doente na prisão e não me visitaste. Então eles também me responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede? Como diria um amigo meu, eles vão dar uma de João sem braço aqui, né? Quando é que foi isso? Né? Na hora do julgamento, você vai, né? Vai dar uma de Miguel na linguagem do paulistano, né? E aí Jesus vai responder: quando fizeste a um desses pequeninos e não fizeste a mim. E aí ele termina no versículo 46 dizendo: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você tem que tomar cuidado com as suas obras. Tem muita gente que acha que obra é só dentro da igreja, é só pregar, é só cantar, é só ensinar, é só aparecer aqui. Só que as obras, no capítulo 25, elas são muito claras. Agora, não adianta também só as obras e a pessoa não querer nada com Jesus, não querer nada com o Pai, não querer nada com o Espírito Santo, não querer nada com a Bíblia e achar que vai ser salvo. As obras, a Bíblia deixa bem claro: as obras não salvam ninguém. Você tem que se converter, você tem que olhar para a cruz de Cristo, aceitar Jesus como Salvador, Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está hoje assentado à direita do Pai, reinando, intercedendo pela igreja, ajudando os crentes hoje a ser crente e a se manter fiel. Tem que servir a esse Jesus. Amém, irmãos? E aí o versículo 13 diz, no 12, está todo mundo lá esperando, é aberto o livro da vida, né? Para ver o que foi feito. Versículo 13: aí o mar entregou os mortos que estavam nele. Então todas as pessoas que morreram afogadas, ou perdidas, ou náufragas, o mar vai ter que dar conta, vai ter que voltar. Essas pessoas aqui vão ressuscitar. E assim como nós, justos, crentes, vamos ressuscitar, irmão Toninho, para reinar eternamente com Deus, essas pessoas também, elas vão com o corpo e com a alma para o fogo eterno. Elas também vão ressuscitar. Aqui não é só a alma que vai vir para o julgamento. Não, vai vir o corpo e a alma. Por isso que o versículo está falando que o mar vai dar os mortos, a morte, ela também vai pegar quem ela pegou, principalmente esses aqui.
de acordo com o que cada um tinha feito. Então essas pessoas passarão pelo julgamento. As obras delas serão contadas. Não sabemos os níveis desse mundo, do fogo eterno, assim como não sabemos dos níveis de hierarquia que haverá no céu, mas vai ter hierarquia. Então as obras são muito importantes, mas elas não servem para a salvação. Elas ajudam, elas compõem o pacote da salvação. Por isso que nós estamos estudando a escola dominical sobre o trono branco, sobre o tribunal de Cristo, sobre os galardões. Tá? Muitos salvos só terão salvação, porque as obras vão se perder. Aqui também é a mesma coisa. Muitos simples, eles têm obras, mas não terão salvação. Não sei o que vai adiantar, mas enfim, né? É o que a Bíblia diz, né? Tinha em seu poder, todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Versículo 14, estamos concluindo. Então a morte e o mundo dos mortos, o inferno, olha o que vai acontecer com eles. Foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Então veja que para lá vai a besta, vai os falsos profetas, vai o inferno, vai a própria morte. Tá? Todos eles vão ser lançados nesse local aqui, um local de tormento eterno. Veja que o versículo 14 diz que foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui até a morte vai morrer eternamente. O inferno vai morrer eternamente. O Satanás, a cobra, a falsa, a serpente, ela vai morrer eternamente. Vai ser todos eles lançados no lago de fogo e enxofre. Amém, irmãos? Então, se você veio hoje e você tinha medo da morte, a morte já está condenada. Ela já perdeu. Se você tinha medo do inferno, você a partir de hoje não precisa mais ter medo do inferno. Jesus já venceu o inferno. Ele também já está condenado. Se você tinha medo de qualquer coisa, já estão condenados. Já foram julgados e condenados. Então pare de ter medo de morrer em nome de Jesus. Pare de ter medo do inferno em nome de Jesus. O inferno não foi feito para você. Para você foi feito o céu, foi feito tronos, foi feito a glória, foi feita a eternidade. Jesus já preparou uma cidade maravilhosa para todos nós. Pare de temer o diabo, o inferno, o pecado. Isso não tem mais poder sobre aqueles que já aceitaram Jesus de Nazaré como seu Salvador. E o versículo 15 termina dizendo, e aqui nós temos que tomar muito cuidado. Estamos na glória, já fomos salvos, mas no sentido literal, nós ainda estamos sujeitos. Veja que o versículo 15 termina dizendo, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago. Então, todas as pessoas que passaram por esse julgamento final, o segredo era ter o nome escrito no livro da vida. Então você glorifica a Deus se você tem dom de profeta, se você é maestro, se você é cantor, se você é cantora, se você é pregador, se você é pregadora. Tudo isso é muito lindo, é muito bom, mas glorifique a Deus acima de tudo, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E faça tudo para o seu nome nunca ser riscado no livro da vida. Quando você estiver prestes a sofrer uma queda, uma tentação, você estiver ali na beirada do abismo, se você estiver passando por uma prova, estiver querendo desistir, às vezes a dor, o cansaço, pensa, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho que continuar
Às vezes tem pessoas que por qualquer coisinha querem ir embora, quer abandonar tudo. Você pode perder casa, dinheiro, família, marido, esposa. Você pode ser abandonado, você pode sofrer assalto, não tem problema. O que você não pode perder é o teu nome escrito no livro da vida. Porque se você perder isso aí, você perdeu tudo. Então não importa se você aqui tem muito, se tem pouco, se você é bem sucedido, se você está lutando para sobreviver, não importa nada disso. O que importa nessa noite é você saber: meu nome está no livro da vida. É isso que importa. Se você passar hoje para a eternidade, você entra na eternidade na glória, cantando o hino da vitória, e entra na eternidade com Cristo. Mas se o teu nome não estiver lá, aí, meu filho, só Deus para ter misericórdia de nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te guarde. Que Deus te livre das tentações. Que Deus te dê vitória no seu casamento. Que Deus te dê vitória na educação dos seus filhos. Que Deus te dê vitória no seu trabalho. Que Deus te dê vitória na sua escola, nos seus estudos, na sua fé. E fique firme, porque vai